Bem-vindos a mais um programa do Seu Silva. Hoje aqui as coisas estão bem bacanas, viu? Por quê? O computador de novo não tá aquelas coisas, né? Eu vim sem a minha maquiagem. Dá para perceber que eu tô sem maquiagem? Não, né? Feio de qualquer jeito. Bom, as informações hoje, né, as principais notícias, eu vou começar com uma boa. O peixe vai ficar mais barato amanhã, quinta e sexta-feira, graças a um projeto, né, um programa chamado Peixe Vivo, que vai acontecer ali no Mercado Público Municipal amanhã, horário comercial, e na sexta-feira, né, na Sexta-feira Santa, também, aliás, quarta, quinta e sexta-feira, olha que bacana. Eles estarão vendendo a tilápia, que é esse peixe bonitão aqui, ó. Não sei se é tão grandão assim, mas é esse daí. A tilápia, ela será vendida a R$17 o quilo, só. Isso mesmo. O que acontece é uma parceria entre os 70 piscicultores na nossa cidade. Muita gente hoje, você pode perceber, que vive para cultivo do peixe. E assim, eles atualmente vendem para supermercados, vendem para algumas peixarias, e nesta ideia é que eles possam vender diretamente para o consumidor por conta da Sexta-feira Santa. Então, se você quiser tilápia fresquinha, é só ir lá no mercado e comprar do projeto aqui de Joinville. Bom, outra informação importante também, né? 5G. Todo mundo já ouviu falar do tal da telefonia 5G e vem para cá e vai para lá. O Brasil fez essa regulação, né? Ou essa regulamentação. Acho que é um pouco essa palavra, né? Enfim, deixou tudo certinho para as empresas começarem a instalar a tecnologia aqui no país. E tem um calendário. As capitais serão as primeiras a receber esses equipamentos, o que deve acontecer até julho de 2022. As cidades com mais de 500 mil habitantes, o cronograma determina que é a partir de 2025. O que acontece é que o prefeito Adriano antecipou-se, foi na Câmara de Vereadores, lá conversou com os edis, que aprovaram uma lei especial para que assim Joinville tenha tudo pronto para receber as instalações desta nova tecnologia. Joinville, portanto, está na frente. É a primeira cidade do estado a ter isso tudo acertado, antes até do que Florianópolis, capital. Também a prefeitura tem já conversado com as empresas que vão operar esta tecnologia. A gente espera, portanto, que logo o 5G chegue. Não é para você baixar a foto do WhatsApp, né? Não é para você ficar jogando, não. A ideia do 5G é principalmente para atender o mercado, a indústria 5G, que nós chamamos, e também, deixa eu baixar aqui o meu telefone que está pitando, não sei por que cargas d'água. Deve ser o pessoal do 5G me ligando, né? De qualquer forma, está aí a boa notícia. Também eu quero falar, já que nós estamos aí conversando sobre tecnologia, etc., todo mundo conhece o seu Ronaldo, o jogador. Já ouviu falar? Ronaldo, o português? Então, ele, né, está disputando o Cristiano Ronaldo, não é o Ronaldinho nosso, nem o Ronaldão. O Cristiano Ronaldo está disputando uma cobertura no balneário de Camboriú com sheiks árabes. É uma mega cobertura. O valor, mais de 50 milhões de reais. É isso mesmo. Esse nesse prédio aqui, olha, espetáculo, né? É o segundo maior prédio do país. Está disputando aí. É o Imperium Tower, o Imperium Tower. Começou a ser vendido agora em janeiro. Já está assim com os apartamentos contados. Isso daqui, ó, é por dentro. Essa é a piscina da cobertura. Não é do prédio, da cobertura. Dá para ver ali ao fundo, né? A projeção daquela famosa roda gigante de balneário. Aqui também, só para a gente ficar com inveja, é a pequena sala que ele tem para receber pessoas, convidados, né? Eu, evidentemente, que nunca irei lá. Mas, de qualquer forma, está aí, portanto, algumas outras imagens eu tenho aqui, mas o tempo não vai ser possível em exibir. Ele tem um apartamento 800 metros quadrados, como eu falei, eles têm nove suítes, garagem para quantos carros quiserem chegar, e é a quarta maior cobertura do país. Está aí a disputa, portanto, entre Ronaldo, né? Ou melhor dizendo, o craque, para mim é o melhor jogador, o Cristiano Ronaldo, não tenho dúvida, o português. E por que ele está investindo aqui no Brasil? Não é só ele, não. Muitos outros jogadores estão fazendo. E principalmente em balneário. Hoje,
aquela cidade, já é o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil. O terceiro metro quadrado mais caro do Brasil. Portanto, vale a pena investir hoje e, quem sabe, revender amanhã. Está interessado? Tu dou o endereço aí da FG, a construtora, que só esse ano deverá estar lançando outros 15 mega empreendimentos. Falam até do maior edifício do mundo. Será? É para conferir. Hoje, a FG já é a segunda maior construtora do Brasil. Boa notícia também. Hoje, a Prefeitura assinou lá uma nova lei a respeito do recuo da questão hídrica, né? Dos cursos d'água. Quem conhece um pouquinho do assunto, quem já construiu ou está pretendendo construir, sabe da confusão que era. Tem que estar a 30 metros da margem do rio, aquelas coisas todas. Joinville tem 350 microbacias. Portanto, tem rio para tudo quanto é canto. Aí, para construir, é quase impossível as licenças. Então, a Câmara Municipal apresentou hoje o projeto, aprovado, o prefeito sancionou. Com isto, a Prefeitura terá autonomia para poder realizar as licenças ambientais. É claro que agora vem todo um processo ainda, né, dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente. Aliás, o secretário Fábio Jovita, jovem, fazendo um grande trabalho, se a gente considerar o conjunto da obra. Agora, os recuos estarão oscilando entre 5 e 15 metros. É uma diferença, né? Para 30. A expectativa é que a Prefeitura possa liberar, nos próximos meses, mais de 650 milhões de reais que estavam ali congelados, que estavam ali parados na margem, porque não se tinha ainda a definição sobre a legislação. Bom momento. Mas hoje, o programa vai conversar sobre economia, importação, exportação. Para isso, eu tenho um convidado especial, também jovem, da CIG, do núcleo do pessoal que trabalha de exportação. Tudo bom, Andrei, contigo? Tudo certo, Sérgio. Boa noite, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no programa. Imagina, eu que agradeço a honra de estar aqui com essa lenda da comunicação joinvilense. Já vai ficar mais 2 dias aqui conversando comigo. Depois dessa, fica aí o tempo que quiser no ar. Mas deixa eu explicar, Andrei. Aliás, perguntar. Amanhã, vocês estão realizando um trabalho, né? Um evento muito importante, que é para tratar justamente dessa questão de importação e exportação, ou seja, comércio exterior. Explica um pouquinho sobre isso. Então, estamos bastante ansiosos. Amanhã nós iremos, né, o Núcleo de Negócios Internacionais, do qual eu sou presidente, dá para explicar um pouquinho, né, pessoal? Claro. Eu sou presidente do Núcleo de Negócios Internacionais da CIG e nós promovemos o maior evento de comércio exterior do sul do Brasil. Então, amanhã nós iremos ter o nosso evento, que é o Meeting Comex. Ele já está na 9ª edição e é o Meeting Comex 2022, é um evento anual. Nós não tivemos Meeting Comex em 2020 e 2021, obviamente, em função da pandemia. E amanhã estamos retomando os trabalhos com o Meeting Comex. É a 9ª edição do evento. Ele é um evento focado em troca de experiências, troca de conhecimento, reciclagem, networking, tudo aquilo que está relacionado ao mundo do comércio exterior. Então, a gente tem portos, aeroportos, temos exportadores, importadores, temos regras, especificações de Anvisa, de Receita Federal, temos entes públicos, enfim, é um evento para realmente trazer todo mundo que é da área de comércio exterior para debater novas ideias, trazer conhecimento para o pessoal. Andrei, uma das coisas que me chamou a atenção é que vocês estarão falando da Ucrânia nesse momento lá. Por que nós estamos falando aqui em Joinville de uma guerra, ou melhor dizendo, de um país que está no outro lado do mundo? Então, Sérgio, quando a gente lida com o comércio exterior, eu costumo dizer que o planeta é como se fosse um corpo humano. Às vezes a gente vai ter um machucado no pé, mas é na cabeça que vai ter o problema. É mais ou menos essa a lógica que a gente aplica para o comércio exterior. Apesar da guerra em si, do conflito, né, não ser algo que impacte o Brasil diretamente em termos de envio de tropas armadas, ou até mesmo a nossa política externa nesse sentido, nós sentimos bastante impactos econômicos e logísticos desse conflito. Então, a gente pode citar alguns impactos aqui, tá? A gente pode falar da inflação. A gente tem uma pressão inflacionária bastante alta, muito em função da questão do combustível. Então, certo. Nós temos a Rússia, ela é uma grande produtora de petróleo e gás,
Então, isso acaba impactando o preço do petróleo. É claro que isso também entra na questão da incerteza política, não somente na falta do insumo de forma imediata, mas na projeção futura. Então, isso traz uma pressão inflacionária em toda a cadeia de transportes, não somente a gente aqui, pessoa física, indo no posto de gasolina abastecer, mas nós temos essa dificuldade nos navios, nas aeronaves, isso impacta bastante. Por que tem um impacto logístico além do transporte? O espaço aéreo russo está fechado. Então, toda a carga aérea, né, todo avião que vem da China, do Japão, mas principalmente da China, que é um grande polo de compras, né? A gente compra muita coisa da China, não pode passar, as aeronaves não podem passar pelo espaço aéreo russo, elas precisam desviar do espaço aéreo russo. A gente tem o hábito de olhar o mapa como se fosse um retângulo, mas na verdade é um globo. Exatamente, uma reta apenas, né? Exatamente, mas é um globo. Então a Rússia ela está muito acima da China e ela faz bastante conexão, principalmente as companhias aéreas norte-americanas atravessavam pela Rússia. Então significa que o que se compra na China, que tinha um prazo determinado para chegar aqui, em razão desta guerra, dessas restrições, o caminho não será o mesmo, será mais longo. Isso, principalmente quando a gente fala de transporte aéreo, né? Claro que a gente tem o transporte marítimo muito impactado pela questão do petróleo, somente, digamos, pelo petróleo, porque o mar russo está fechado, mas é um pouquinho diferente, a Rússia ela não é caminho para nenhuma outra região em termos de mares, digamos assim, a costa russa, mas quando a gente fala da carga aérea, aquela que vem dentro dos aviões, a gente fala de medicamento, a gente fala de carga com valor agregado mais alto, esse tipo de mercadoria, o avião, logicamente, ele precisa desviar. Então, Sim. Se um voo demoraria 8 horas, vai demorar 11 horas. Em termos de logística, de tempo de recebimento da mercadoria, não temos impacto, mas temos impacto no custo. Uma aeronave voando 3 horas a mais do que o necessário, certo. A gente tem um custo de querosene, que é o principal combustível das aeronaves, e todo esse custo acaba sendo repassado na ponta para quem importa, e na ponta final para nós que vamos no mercado, vamos na gôndola, encontramos tudo muito mais caro. Portanto, vocês também vão discutir essa questão, não é das compras em si, mas é dessa mudança, né, das rotas que o mundo acaba tendo e os custos, como você disse. Mas um outro item também que me chamou a atenção, não sei se... porque são vários especialistas que estarão lá nas palestras, nos encontros, né, que eu dei uma olhadinha. Mas tem uma coisa também que lá atrás alguém me disse e eu quero confirmar contigo, que muitas empresas daqui, do Brasil, de Santa Catarina, começaram a ir se instalar no Paraguai, porque lá o governo incentivava, né? Não sei se continua ou não incentivando, e que a empresa chega lá, tem prédio, tem energia, tem tudo à disposição, bastando, não pagando inclusive impostos, que as empresas contratassem a mão de obra deles. Então, essa empresa sai daqui, se instala no Paraguai, e de lá ele exporta para o Brasil o produto. Isso ainda existe? Isso ainda tem alguma chance de continuar? Sim. O Paraguai ele tem algumas vantagens competitivas, digamos assim. Então, tem todo esse incentivo do governo para a questão produtiva, obviamente, né? Uma mão de obra mais barata, com custos trabalhistas muito mais baixos e flexíveis do que os custos trabalhistas brasileiros, até porque o Brasil, por ser um país mais avançado, nós temos alguns direitos trabalhistas muito semelhantes aos países europeus, e o Paraguai já não vai por esse caminho. Nós temos o custo da energia, que é muito barato, inclusive o Brasil, por contrato, compra o excedente de Itaipu, o Paraguai não usa, então o Paraguai tem um vácuo ali energético muito grande que nós não temos, se torna o custo de energia muito barato, e acaba sendo, dependendo da mercadoria, dependendo, né, do mercado de atuação da empresa, acaba sendo interessante do ponto de vista de custos, obviamente, você fazer essa operação no Paraguai. Ela ainda existe, ela ainda é uma operação que acontece, algumas empresas fazem uso dela. O Paraguai está dentro do Mercosul, então isso facilita também os trâmites de exportação do Paraguai para o Brasil. Então é uma operação que ela ainda existe. Agora, Andrei, eu fui da Ucrânia, Rússia, fui para o Paraguai, agora vamos voltar aqui, pousar a nossa aeronave aqui na nossa região, nossa cidade. Joinville é uma cidade exportadora de produtos ou foi-se o tempo? Sim, Joinville ainda é uma cidade exportadora de produtos, porém hoje a nossa balança comercial ela é negativa. Mas, André, isso é ruim? Depende do ponto de vista, porque nós estamos num mundo bastante globalizado. A guerra na Ucrânia impacta Joinville. Por quê? Porque Joinville está amplamente conectada com eles.
Então, não necessariamente, quando eu estou importando, eu estou substituindo a produção local. Muitas vezes eu estou incrementando, trazendo tecnologia, trazendo competitividade, trazendo acesso. Então, eu diria que a forma mais coerente da gente fazer essa análise é quando a gente olha a corrente de comércio exterior, e não quando a gente olha o saldo positivo ou negativo da balança comercial. Quando a gente olha o quão inserido a gente está no contexto global, isso é o que de fato importa. Porque os Estados Unidos, por exemplo, é o maior país do mundo, mas tem déficit na balança comercial. Então, compra mais no exterior do que manda para o exterior. Exatamente. Então, não necessariamente você importar é algo ruim, digamos assim. Mas sim, a nossa indústria é altamente exportadora. Nós temos aqui empresas que têm capacidade tecnológica e competem de igual para igual com empresas da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, da China. Segmento nós estamos falando? Têxtil, metal mecânico? Qual o segmento que Joinville é bom na exportação? Eu diria que na exportação, metal mecânico e automotivo. São os dois segmentos que nós somos referência em exportação. No segmento têxtil também, mas com algumas ressalvas, porque a gente tem uma competição muito forte da Ásia, da Índia e da China, na questão têxtil. Então, com algumas ressalvas. A questão têxtil é um mercado que a gente tem muito mais domínio na América Latina, porque aí é uma facilidade nossa de comunicação, logística, geografia, acordos comerciais, tudo isso se torna muito mais fácil. Agora, o setor automotivo, nós atendemos as grandes montadoras de ponta aí e o que nós importamos muito, André? Onde é que é a nossa principal demanda de importação? É de insumos, de equipamentos, ou nós também trazemos produtos prontos, né? Olha, hoje, se a gente olha, é claro que a gente tem grandes indústrias que acabam demandando segmentos muito específicos, mas se a gente olha de forma mais ampla, nós importamos de tudo, digamos assim. Desde, sim, muitos suprimentos, é a principal demanda, porque nós somos uma região altamente industrializada, mas sim, hoje nós temos uma grande demanda de produtos acabados, até porque a gente tem uma pegadinha nessa tua pergunta, digamos assim, ou na análise, que é o seguinte: Santa Catarina hoje ela tem o ProImport, que é um programa de facilitação da importação. Então, nós temos empresas que muitas vezes têm a sua matriz em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, mas tem a sua sede fiscal também em Santa Catarina para fazer algumas movimentações para Santa Catarina. Então, a gente às vezes acaba olhando, e aí quando a gente olha esses números, tem muito produto acabado chegando, mas que não necessariamente é consumido por Santa Catarina. Certo. Apesar de nós termos um grande poder aquisitivo e sermos a sexta maior economia do país, a economia de Santa Catarina, nós somos um estado de 8 milhões de pessoas, infinitamente menor do que Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e outros mercados. Mas, então, qual é a importância deste evento de amanhã para a nossa economia? A gente parece tão distante desse mercado, de comércio exterior, tanto para importar como para exportar. E aí a gente pode estar se perguntando, mas afinal de contas, Sérgio, isso vale alguma coisa aqui para a nossa cidade? Ou, já que é um evento sul do país, não é? Sim, ele é o maior evento do sul do país. E eu vou explicar um pouquinho até por quê. Santa Catarina hoje, depois de São Paulo, é o segundo maior hub de comércio exterior. Então, nós temos uma capacidade portuária instalada aqui no estado, que ela acaba ela só perde para Santos, digamos assim. Então, ela compete igual para igual. Então, nós somos tão importantes quanto o Porto de Santos, eu diria. Certo. E aí, pela questão que eu comentei tributária, muitas cargas acabam entrando por Santa Catarina e a gente acaba criando um movimento de armazéns, enfim, todo um movimento retroportuário muito importante. E a gente vê no desenvolvimento de Itajaí, por exemplo, nos últimos 15, 20 anos. E Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, é o motor industrial de Santa Catarina, então a gente tem muitas empresas daqui tradicionais. Então, por mais que a gente não consiga, às vezes, enxergar a importância do comércio exterior no dia a dia, ele está intrinsecamente relacionado e ligado à economia local. E isso é bastante importante. E por que o meeting ocorre em Joinville? E aí nós temos a CIGE, que é uma associação extremamente forte na cidade e na região, e nós temos o núcleo, que ele é o nosso núcleo de negócios internacionais. Ele é o núcleo mais importante de comércio exterior dentro de Santa Catarina. Poxa, e nós temos uma cultura de associativismo muito forte aqui na nossa região. Então, são alguns fatores que, combinados, acabaram resultando no Meeting Comex. Ele começou como um evento pequeno, ele acontecia na própria CIGE, no começo, e a gente foi expandindo o evento anualmente. E hoje a gente já tem mais de 600 pessoas confirmadas para o evento amanhã.
Então vai ser um sucesso, a gente está muito, muito feliz pelo evento e a gente acaba vendo a importância desse evento porque o mundo mudou nos últimos anos. A pandemia acelerou muitas coisas. E a gente está falando aqui de Ucrânia, a gente fala de China, fala de Índia, fala de Estados Unidos, e como é que a gente vai competir em pé de igualdade com esses novos mercados, com esses novos, alguns atores antigos, Estados Unidos e Europa, mas novos atores surgindo, com muita tecnologia, com muita inovação. Como é que o produtor brasileiro vai competir? Como é que o importador brasileiro vai competir? Então, a gente entende que é importante o núcleo ser um aglutinador de conhecimento, de conteúdo, para que a gente, para que sejamos atores, realmente agentes de transformação na sociedade. Então, esse é o principal objetivo do meeting, a gente aglutinar num dia só todo, digamos, o mercado de importação e exportação, para que a gente pense em novas estratégias, em saídas, para que a gente crie conexão, para que a gente fortaleça a nossa região. Então, o meeting é um evento extremamente importante para a cidade. E até, como a gente viveu, Andrei, essa questão da pandemia, como você disse, que houve uma mudança no mundo inteiro, nós começamos a repensar, pelo menos assim, de fora, eu olhando, que nós não devemos e não podemos mais depender tanto dessa escala de produção lá fora. Nós temos que ter uma questão de produção de muitas coisas daqui, que até nós já fabricamos e com o tempo a gente delegou isso, para outro país, enfim. E agora a gente começa a perceber que esta nossa importação acaba sendo muitas vezes ruim. Por outro lado, quando você começa a produzir coisas boas aqui na nossa terra, quando você começa a ter, como você disse, competitividade por preço, ou por capacidade, você também se habilita a exportar esses produtos. E aí a gente está muito focado aí na nossa conversa com China, com Ucrânia, com Rússia, mas nós somos do Mercosul, nós temos vizinhos aqui, A Argentina é, se não me falha a memória, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Sim, a Argentina é nosso segundo maior parceiro comercial, foi durante muitos anos o primeiro, Foi ultrapassado pela China nos últimos anos. Eu não lembro exatamente o ano que ultrapassou, mas já faz uns 3, 4 anos que não é mais. O Mercosul, a gente está diante de um paradigma, digamos assim, porque o Brasil e a Argentina muitas vezes parecem irmãos siameses ao contrário. Quando a gente está no polo positivo aqui, a Argentina está no polo negativo. Pois é. E quando a gente fala de Mercosul, a gente fala de Argentina especificamente. Sim. O Paraguai ele é um país pequeno. Sim, tem roubado, digamos assim, algumas indústrias na produção local, mas é um movimento pequeno. O Uruguai tem uma população menor que Santa Catarina. Então, quando a gente fala de Mercosul, o foco é a Argentina. E a Argentina atravessa uma crise econômica que já dura alguns anos. E um processo, um ciclo vicioso da própria economia argentina. E isso é um impacto muito ruim para nós, porque a Argentina sempre foi uma reserva de mercado para a indústria brasileira. Porque quando a gente compara o produto brasileiro com o produto europeu, muitas vezes a gente tem a mesma tecnologia, temos a mesma qualidade, mas a questão preço às vezes acaba impactando e a própria questão geográfica. A América do Sul, ela geograficamente falando, ela tem um custo logístico alto, porque ela está distante dos principais polos de compra do mundo. E no hemisfério sul. Exatamente. Então, nós não fazemos fronteira tirando com um grande mercado como a Argentina, não temos outros próximos. Sim. Então, a Argentina acaba tendo um peso muito importante, mas a gente depende de questões macroeconômicas nacionais da Argentina para que a gente consiga vender mais para eles pelo poder aquisitivo da própria Argentina. Então, neste caso, nesse momento, a Argentina não é um foco, um alvo que vocês estão trabalhando. Quando eu digo vocês, é do núcleo, não é da ACIG, dizendo assim, poxa vida, a gente pode ter um pouco mais de esforço para enviar produtos brasileiros. A indústria automotiva brasileira tem uma dependência enorme, para exportação de carros para lá, produzidos aqui, mandados para lá, como nós também importamos, mas nossa balança é mais para eles do que eles para nós. Mas, de qualquer forma, eu não sei se nessa discussão de amanhã, a Argentina vai dizer assim, não, vamos deixá-la um pouquinho de lado, porque a economia é ruim, a moeda é ruim, eles não têm mais um grande consumo. Como é que é o teu olhar? Está muito parecido com a tua análise. Realmente, a Argentina não é que ela está em segundo plano, porque ao mesmo tempo é muito fácil, porque é uma relação de um país vizinho, parceiro do Mercosul, mas tem toda essa situação macroeconômica da Argentina que realmente limita. Adicionalmente, nós temos um governo argentino que gosta de segurar bastante, de proteger a indústria local.
Então, nós temos algumas barreiras não alfandegárias, que a gente chama, porque o Mercosul ele é um acordo alfandegário, nós temos acordos de redução de alíquotas, mas a Argentina tem algumas barreiras não alfandegárias. Quais são? Demora de licenciamento de importação, então tem produtos e tem relatos de exportadores, não vou obviamente abrir aqui nomes específicos, mas de exportadores que estão com a mercadoria 3 meses pronta e não consegue a documentação correta para embarcar para a Argentina, porque o governo argentino controla as licenças de importação. Então, o governo brasileiro pressiona durante uns 2 meses, funciona, daqui a pouco para de funcionar. É um morde e assopra, digamos assim. Eu diria que hoje o contexto argentino ele é muito mais importante para nós estarmos unidos com eles, de repente, com um eventual acordo com a União Europeia, quando a gente fala de Mercosul. Então, talvez a importância hoje do Mercosul seja a gente, em conjunto, realmente conseguir viabilizar, de fato, o acordo com a União Europeia. Porque daí a gente consegue, naquilo que você comentou até da questão asiática, um pouco antes, da dependência asiática, a gente consegue criar um contrapeso que torne o Oceano Atlântico ainda relevante no transporte de mercadorias, porque hoje o capital e o fluxo está migrando para a Rota do Pacífico, que é a rota chinesa para a costa oeste americana. E aí a gente retoma a importância do Atlântico, digamos assim. Nós falamos naquela questão ali do frete aéreo, né? O meu filho, o Stefan, trabalha numa empresa, numa trade company lá em Itajaí. E aí ele me relata o que está acontecendo, principalmente durante a pandemia, com justamente o transporte aéreo. Porque como o transporte por navios ficou com os portos com problemas, etc., os volumes e principalmente, né, a espera de aeroporto liberado para os aviões deixou o mundo inteiro um caos. Você não tinha aeronaves suficientes para pousar na China e levar esta mercadoria para o resto do mundo. E é claro que aqui, em alguns momentos, Santa Catarina tem a vantagem do porto, mas nós não temos um aeroporto de cargas. Eu não sei qual é a dificuldade, se isso é importante ou não. Eu me lembro que lá atrás, alguém discutia de fazer um grande aeroporto de cargas aqui em Araquari. Falava, não, porque isso é logística, isso pode ajudar a indústria local, o comércio local, enfim, porque nós temos bons portos, temos uma ferrovia Manimene, mas existe, temos a BR Manimene, mas está aí, e só faltaria realmente um aeroporto especializado em cargas. Isso continua sendo importante ou já é ultrapassado? Assim, Sérgio, não é ultrapassado, ele é importante, mas a gente tem que analisar se ele é viável. Eu acho que essa é a grande pergunta. Hoje, quando a gente fala de transporte aéreo de cargas, aproximadamente, não há um número exato, porque ele tem pequenas oscilações, e a pandemia até fez algumas oscilações mais profundas. Mas o grosso, digamos assim, 70% do volume de carga transportada nos aviões, ela é transportada em aviões de passageiro. Sim. E aí, por que a pandemia impactou tanto? Porque sem o volume de passageiros, porque né, a gente interrompeu o fluxo de pessoas em função da pandemia, menos aeronaves, sobrecarregou e faltou a aeronave cargueira. E aí, quando a gente enxerga dessa forma, a gente percebe que o custo de uma aeronave cargueira, muitas vezes, ele é superior a uma aeronave passageira. Porque o avião, naturalmente, ele é um cilindro. Na parte de cima vão pessoas, na parte de baixo vão carga. E esse custo é dividido, digamos assim. Então, o transporte de carga numa aeronave de passageiro ele é mais em conta do que o transporte de carga numa aeronave cargueira. Porque apenas a carga tem que pagar a operação de toda a aeronave. E aí, claro, tem mercadorias específicas que demandam um transporte de cargas. Mas quando a gente olha isso a nível micro, Santa Catarina, eu acredito que a gente tem possibilidade econômica para ter volume de cargueiro aqui. Hoje, em todo o Brasil, o hub o aeroporto que é um hub para aeronave cargueira é o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Então, nós temos pouquíssimos cargueiros pousando em Guarulhos, temos pouquíssimos em Curitiba, creio que em Porto Alegre não tem nenhum. Então, assim, a gente tem um hub em VCP, que é em Campinas, que, claro, é um pouco longe de Joinville, mas não é tão longe assim, de um dia para o outro você faz a mercadoria para cá. Então, será que as aeronaves fariam uma escala em Campinas e também em Araquari?
Será que só Santa Catarina ou só a nossa região aqui teria demanda o suficiente para ter essa aeronave aqui? É porque Então, nós estamos falando que esses aviões, o trânsito é internacional, nós não temos carga interna, né? Não é sai um avião daqui, vai para Manaus, de Fortaleza, vem para cá. Exatamente, são aviões... É uma carga internacional. Exatamente, então vamos supor, a gente tem uma companhia aérea da Alemanha, a Lufthansa, que é bastante conhecida. Ela tem um cargueiro que faz Frankfurt, Viracopos. O mesmo cargueiro, na mesma rota, ele sai de Viracopos, passa em Buenos Aires, passa em Lima, passa em Bogotá e volta para Frankfurt. Essa é a rota que ele faz. Esse cargueiro incluiria Araquari? Será que teria carga suficiente? Não. Esse acho que é o ponto principal. Por que o projeto não mandou? Acho que não foi por falta de vontade da região ou de interesse, mas é porque, economicamente falando, ele não se pagava. Certo. Bom... Nós falamos que amanhã esse evento é muito importante para a nossa economia, afinal, quando as pessoas se reúnem para discutir, é porque ali há uma sinergia positiva, né? Não vão lá para apenas, tá uma desgraça, tá ruim, ao contrário, vão lá para tentar encontrar novas soluções. Então, vocês estão trazendo para cá um pessoal qualificado, para que a gente tenha mais empregos, uma economia ainda mais forte. Para a gente encerrar, se você hoje tivesse a condição, a autoridade de mudar alguma coisa no Brasil para melhorar o nosso mercado internacional, tanto para importação como principalmente para exportação, que agenda seria esta? O que é mais importante? Eu acredito que falta uma agenda contínua de comércio exterior, porque os gargalos são muitos. Eu poderia citar aqui alguns gargalos. Tributário, gargalos logísticos, nós temos alguns. Mas eu diria que o que falta para nós é uma política continuada com foco em comércio exterior. O comércio exterior dentro do Brasil, inclusive pelos próprios empresários, tá? Não é uma questão só política. Ele é enxergado como, em momentos de crise, a tábua de salvação, mas não como uma política perene, onde eu vou ter uma penetração constante no mercado internacional e vou fazer, digamos, um crescimento balanceado. Nós não temos isso como país e o nosso empresariado muitas vezes também não tem essa mentalidade, salvo algumas exceções. Então, eu diria que o que falta para o Brasil é uma política de comércio exterior perene e continuada de longo prazo. Tiago, eu quero te agradecer muito, Andrei, pela tua participação, desejar sucesso, como você disse antecipadamente, já é um sucesso, certo? Mas que os resultados sejam bons. Parabenizá-lo também por liderar este grupo que trabalha dentro da CIGE, certo? Porque a CIGE se compõe de várias frentes, né? E esta do comércio exterior eu tenho certeza, ou comércio internacional, tenho certeza que só tem resultados positivos. E para que você possa liderar, você tem que ter qualidades para tanto, né? Não apenas na tua atividade profissional, mas também na tua postura pessoal. Parabéns e muito obrigado pela entrevista. Imagina, Sérgio, eu que agradeço, o Núcleo está à disposição, que precisar, e quem estiver em casa, ouvindo, enfim, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso núcleo, nós estamos à disposição. Entre em contato conosco, será um prazer conversar com vocês, viu? Muito obrigado. Inclusive, eu falei há pouco, né, que o jogador, o Ronaldo, mas o Cristiano, está querendo investir aqui em Santa Catarina, Sheik árabe, está vindo para cá, então eu acho que vocês podiam dar uma ligada. Escuta, tu não quer aproveitar e dar um pulinho aqui em Joinville para ver se não quer comprar um imóvel numa dessas, né? Exatamente, ou quem sabe investir num porto, investir em alguma coisa que a gente esteja precisando, né? Só para agora realmente passar a régua. O dono de um porto futuro aqui em Barra do Sul é um empresário de Blumenau, tu deves conhecê-lo, e ele está muito animado, sabe? Então, o processo de finalização para autorizar o projeto está aí nos últimos dias, né? A gente tem conversado quase semanalmente, e se tudo der certo, como a gente espera e torce, nós teremos um imenso de um porto aqui, fortalecendo ainda mais esse hub que você disse, que já é uma boa característica nossa. Muito obrigado mais uma vez, Andrei. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Bom, nós vimos hoje bastante sobre comércio, sobre o Cristiano Ronaldo com seu apartamento, o peixe que vai estar em promoção até sexta-feira ali no Mercado Público Municipal, o 5G que está, quem sabe, chegando logo em Joinville. Também vimos
aí a questão da alteração da legislação sobre os cursos d'água, né, para você construir perto de cursos d'água. Portanto, hoje o programa foi leve. Não falei de polícia, nem de desgraça, nem nada. E eu espero que amanhã você esteja aqui me acompanhando no programa do seu Silva, no programa aí que sempre leva boa informação. Até amanhã. Obrigado.